Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui nesse segundo dia em que estamos estudando sobre o livro de Tiago. Se você não estudou, se você não assistiu o vídeo de ontem, peço a você que volte para assistir, fazer o seu momento devocional com o vídeo de ontem, porque foi o início que nós tivemos aqui desse livro. Eu expliquei um pouquinho melhor como seria a dinâmica, né? Então, quero lhe convidar nesse momento a continuar pensando comigo nesse livro nessa carta de Tiago, carta de Tiago, para que você possa acompanhar comigo o pensamento, os ensinamentos dessa carta. Eu disse que a carta de Tiago é interessante porque traz ensinamentos bem específicos para a nossa vida. Se todo cristão bem soubesse, leria esse livro aqui diversas vezes durante um ano, por vários momentos da sua vida, porque ele vai trazer ensinamentos em vários campos da nossa vida. E aí ontem a gente pensou sobre ter alegria diante das provações, mas hoje eu quero conversar com você os ensinamentos que Tiago nos dá a partir do versículo 5, do versículo 5 ao versículo 8 do capítulo 1. Quero que você leia comigo esse texto, que diz o seguinte: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Vejam, irmãos, nesse momento aqui agora, o que é que a gente consegue extrair para a nossa vida? Primeiro que o ensinamento que Tiago deixa para a gente é o seguinte: se você não tem sabedoria, ou se você falta na sua vida sabedoria, peça a Deus. E é muito interessante a gente pensar sobre essa perspectiva da sabedoria, ou a importância de sermos sábios na nossa caminhada, porque eu entendo que a sabedoria é o segredo para uma vida de justiça, para uma vida de retidão, para uma vida de fidelidade ao Senhor. Vale a pena, logicamente, fazer também um contraste, né? Sabedoria não necessariamente é o mesmo que inteligência. Tem muita gente que tem a inteligência ou o conhecimento acadêmico, né? Vamos dizer assim, um conhecimento adquirido, mas não é sábio. Sábio é aquela pessoa que, com as atitudes da vida, aprende a lidar com cada situação, ou aprende a viver de cada situação de forma correta, justa, de forma, vamos dizer assim, irrepreensível, independente da sua condição acadêmica. Salomão vai falar isso lá no livro de Eclesiastes, né? Ele vai dizer que o conhecimento do homem do campo muitas vezes é muito maior do que o homem que está ali na cidade, o homem que, enfim, que é estudado, vamos dizer assim. Salomão está evocando o conhecimento popular, o conhecimento natural, orgânico. E sabedoria tem a ver com isso. Sabedoria tem a ver com a gente viver a nossa vida buscando uma inteligência ou buscando um saber que não parte do nosso psique, mas que parte do nosso caráter, que parte da nossa relação com Deus, que parte da nossa ética e da nossa moral. E isso tem muito a ver com a influência de Deus sobre a nossa vida. Por isso que Tiago vai dizer o seguinte: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria é algo que Deus dá para nós. Sabedoria é algo que vem do próprio Deus para a nossa vida, diferente da inteligência, porque a sabedoria faz parte do caráter de Deus e faz parte do caráter que Deus quer forjar em cada um de nós. E a sabedoria está em falta um pouquinho hoje na sociedade, né? Sabedoria está em falta na vida de muita gente, na verdade, hoje. Tem gente que age sem sabedoria, e a falta de sabedoria, irmãos, traz para nós resultados muito negativos para nós. Agir sem sabedoria faz com que a gente tropece ou viva consequências que nenhum de nós queríamos viver, porque tomamos uma decisão sem sabedoria. Tomamos uma decisão sem pensar. Basta você pensar nas consequências de decisões erradas que você tomou na sua vida. Com certeza, em algum momento, você tomou alguma decisão errada. E talvez até hoje você tenha vivido as consequências dessa decisão que você tomou por falta de sabedoria, porque não pensou, porque não pediu ao Senhor, porque não buscou a Deus. E é interessante que nessa recomendação, Tiago vai nos dar um outro ensinamento. Ele vai falar que, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? E ele vai concluir: peça porque Deus dá livremente a quem pedir, e ele não vai criticar. Ele vai simplesmente dar.
Deus vai dar sabedoria porque é aquilo que o Senhor espera de nós, sabedoria que vem dele para a nossa vida, né? Mas o segundo ensinamento que está nesse texto, na verdade, é quando Tiago vai dizer o seguinte: agora você tem que pedir com fé. Peça com fé, porque se você não pedir com fé, e se você duvidar, você não vai conseguir nada de Deus. Deus não vai dar coisa alguma. E ele vai fazer uma semelhança, né, de quem não tem fé, de quem duvida, de quem não consegue depositar sua confiança em Deus, é como o mar, né, a onda do mar, que o vento dá e leva para qualquer lugar. A gente vê muito isso na Bíblia, né? É como a palha que o vento dispersa, é como as ondas do mar que o vento leva para onde quer, né? Um mar agitado. E aí, irmãos, veja, o vento leva algo que é inconstante, algo que não tem base, algo que está solto, algo que não tem nenhum peso, vamos dizer assim, algo que está simplesmente aleatoriamente no mundo. E a gente não pode ver a nossa vida dessa forma, né? Precisamos ter a fé no Deus e a confiança no Deus que é a base da nossa vida. Se temos fé em Deus, sabemos qual é a nossa base, sabemos onde estamos solidificados, onde estamos ali firmados. E não é qualquer vento que vai fazer com que a nossa vida seja levada para um lado, levada para o outro. A gente precisa ter na nossa vida a certeza e a segurança de quem cremos, para quem pedimos cada coisa e do Deus que dizemos ser a direção da nossa vida. Por isso, Tiago vai deixar muito claro aqui, olha, tal homem não deve pensar que receberá coisa alguma do Senhor. Porque quem não tem a sua fé em Deus, quem vive uma vida longe do Senhor, é como as ondas do mar que o vento vai levar para qualquer lugar, irmãos. E a gente não pode deixar com que o vento seja a direção da nossa vida. O vento não pode nos guiar. Quem deve nos guiar é Deus, é o seu Espírito Santo. É a sabedoria que Ele nos dá. É a gente entender que é do Senhor que vem a fonte todas as coisas para a nossa vida. Por isso eu quero hoje fazer esse desafio para você de pensar em ter duas características extremamente necessárias aqui que Tiago deixa para a gente. Que é a sabedoria, que somente Deus pode nos dar, e Deus nos dá sem críticas. Tiago deixa muito interessante, ele dá sem criticar, você só precisa pedir. Então, quem vive aí errando e como um tolo o tempo todo, é porque não pediu ao Senhor sabedoria, e Deus não vai negar você, se você pedir a Ele. E a segunda coisa é a fé. É a fé, é a raiz, é o fundamento, é a certeza, é aquilo que é a base da sua vida, que é o nosso Senhor, é a vontade dEle, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queira viver a sua vida com sabedoria, com fé e tendo a certeza de que Deus é aquele que vai dirigir todos os seus passos, vai guiar a sua vida e não vai lhe abandonar em momento algum, né? Quero orar por você, por isso, pedir ao Senhor que lhe dê sabedoria cada vez mais. Vamos fazer a oração de Salomão, que pediu a Deus sabedoria, né? E Deus assim fez. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Deus, antes de tudo, queremos agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer ao Senhor pela provisão que já recebemos do Senhor no dia de hoje, porque sabemos que o Senhor trará livramento sobre a nossa vida, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus de paz, o Deus de toda consolação, o Deus de toda direção. Queremos também, meu Deus, nesse momento, pedir ao Senhor que dê a cada um de nós a sabedoria do Teu Espírito, Deus. Que nos dê a sabedoria de viver a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor nos dê a sabedoria da Tua graça, a sabedoria de enxergar quem é o Senhor, a sabedoria, Deus, de perceber que nas decisões da nossa vida o Senhor precisa ser o centro, Deus. Nos dê a sabedoria para que as coisas que façamos durante o nosso dia não sejam, ó Deus, coisas que desagradam ao Senhor, mas também nos dê a sabedoria para que tudo que venhamos a fazer seja, ó Deus, assertivo na nossa vida. Que tenham consequências positivas, ó Deus, na nossa caminhada, principalmente na nossa caminhada com o Senhor. Quero pedir ao Senhor também que produza em nosso coração uma fé, ó Deus, uma fé inabalável, uma fé que entende que somente o Senhor é quem pode nos dar aquilo que nós precisamos, ó Deus. Que o Senhor produza em cada um de nós sabedoria, fé, confiança e a certeza da Tua presença sobre a nossa vida, Pai. Muito obrigado por mais esse dia. Continua sobre cada um de nós, ó Deus. É assim que nós oramos, agradecidos e confiados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã. Fique agora com um louvor para você refletir um pouquinho. Até amanhã.